Frei Gilson, que se tornou um fenômeno da internet nas últimas semanas, foi alvo de críticas depois de fazer uma live no YouTube, reunindo mais de 1 milhão de fiéis na transmissão. Em postagens no X, antigo Twitter, militantes de esquerda não gostaram do sucesso e disseram que o Frei Gilson é fascista. Frei Gilson, que se tornou um fenômeno da internet nas últimas semanas, foi alvo de críticas depois de fazer uma live no YouTube, na terça-feira passada, reunindo mais de 1 milhão de fiéis na transmissão, que foi realizada às 4 horas da madrugada. Em postagens no X, antigo Twitter, militantes de esquerda não gostaram do sucesso e disseram que o Frei Gilson é fascista, tem ligação com Jair Bolsonaro e que é patrocinado pela produtora Brasil Paralelo. Bolsonaro, Michele Bolsonaro, Nicolas Ferreira e outros parlamentares da oposição ao governo Lula manifestaram apoio ao Frei Gilson, que soma mais de 7 milhões de seguidores no Instagram e mais de 6 milhões de inscritos no seu YouTube. Eu andei lendo muitas coisas, né, dos muitos sermões. Hoje de manhã eu vi, né, uma mensagem de fé ao vivo do Frei Gilson, e ele fala coisas muito interessantes e coisas muito profundas, coisas que você não vê, por exemplo, em lives de movimento carismático, que eu acho de uma pobreza conceitual danada. Isso é uma opinião minha, como uma pessoa que estuda, ou em tantos outros líderes religiosos. A profundidade com que o Frei Gilson ele aborda os temas da religião, da filosofia cristã, inclusive, é de uma didática, ao mesmo tempo que profundo, que é realmente de causar inveja para quem quer enganar os outros, porque ele não engana, ele joga a real, mesmo as mensagens mais duras da doutrina. E dentre tantas coisas que eu vi, uma das grandes críticas era: o Frei Gilson, ele fala que a mulher tem que ser submissa ao homem. Opa, peraí, não é o Frei Gilson que fala, isso está na Bíblia. E ele tem como livro sagrado as Escrituras Sagradas. Aí, ao mesmo tempo, esse pessoal que veio, né, saiu do esgoto, saiu da tampa do bueiro para falar mal do Frei Gilson, é o mesmo pessoal que grita viva a luta do povo palestino, para quem a mulher vale menos do que cachorro sardento. E agora está essa comoção toda. Então começamos aqui com ele, que é um conhecedor de teologia, além de vereador do Rio de Janeiro, Rafael Satiel. O que você está achando dessa polêmica toda ao redor do querido Frei Gilson? Cara, é muito interessante que a gente vê hoje no Brasil como um todo. Primeiro é a perseguição sobre determinados grupos religiosos. Basta você andar com um crucifixo na mão ou no pescoço e uma Bíblia na mão, você rapidamente se torna alvo da militância e de pessoas que sempre detestaram a fé cristã, vilipendiaram a fé cristã e fizeram de tudo para rechaçar aqueles que seguem os ensinamentos de Cristo. Evidentemente que não seria diferente com o Frei Gilson. Afinal de contas, eles estão rechaçando até o pregador aqui na Avenida Paulista, que dirá com um homem com extrema visibilidade na internet e nas plataformas digitais. O carnaval acabou e os demônios que se manifestaram lá na Sapucaí não fizeram questão de se guardar a sua insignificância. Muito pelo contrário, logo após o carnaval, iniciou-se esse trabalho magnífico do Frei Gilson, onde atingiu o coração de muitas pessoas. Veja, mais de 1 milhão de pessoas ali rezando, orando, buscando a Deus de alguma forma. Nós não estamos falando de entretenimento, nós não estamos falando de um sorteio, muito menos de bunda andando deliberadamente pela avenida. Não, nós estamos falando de um homem de Deus que separa e dedica um tempo do seu dia, ou noite, madrugada, não é um horário nobre, não estamos falando de 21 horas da noite, 4 horas da manhã, você reunir
1 milhão de pessoas somente no YouTube, isso é magnífico. Isso mostra o quão o povo brasileiro e milhares de milhões de pessoas estão voltadas à fé cristã, à perseverança e à conexão com o Criador. O livro de Tiago, ele fala muito bem a esse respeito. E é bom que o próprio Frei Gilson não falou isso. Mas o livro de Tiago, ele nos adverte que aqueles que são amigos de Deus, eles se tornam inimigos do mundo. E aqueles que são amigos do mundo tornam-se inimigos de Deus. É muito importante quando o nosso próprio inimigo reconhece o nosso tamanho. E é exatamente isso que está acontecendo com o Frei Gilson. Não existe nenhuma propaganda publicitária católica ou protestante para dizer, veja como o evangelho é bom. Nós temos 1 milhão de pessoas assistindo durante uma live às 4 horas da manhã, onde o Brasil inteiro está dormindo. Não, não. São os próprios inimigos que se levantaram contra a fé cristã. Contra a fé cristã, na verdade. E isso não é um problema de agora, Pavinato, audiência e meus amigos de bancada. Nero tentou fazer isso queimando os cristãos no Coliseu, e tantos outros imperadores, ditadores tentaram fazer isso com os cristãos, e de lá para cá, milênios se passaram e a fé cristã continua crescendo. Não é um militante de cabelo azul, esquerdista, que vai tentar atacar o Frei Gilson, vai fazer com que esse poder e essa influência termine sobre a população brasileira. Muito pelo contrário. Esse tiro saiu pela culatra, e isso gerou, inclusive, um combustível para cristão protestante como eu, que não tem muita conexão com a fé apostólica romana, de estar observando e participando da live. Veja, o tiro foi tão ruim, e essa empreitada de ataque à fé cristã foi tão ruim, que gerou ainda mais visibilidade para um homem que não quer isso, só quer abençoar a nação brasileira. E muita gente fala assim, ele é financiado pelo Brasil Paralelo. Tá, qual o problema? Qual o problema? Não tem problema nenhum. Absolutamente nenhum. Se ele conta com uma produtora, com dos seus ídolos ou não. Isso não é ilegal, não é imoral, não é antiético, não é absolutamente nada. E um fenômeno interessante é que nós temos visto nas últimas décadas, né, a transição, estou falando de estatística, da cristandade que sai do catolicismo. Por exemplo, quando eu nasci, o país era um país majoritariamente católico, apostólico, romano. E essa transição do catolicismo para as religiões evangélicas, onde eu coloco aí, né, os protestantes, os evangélicos, tanto os pentecostais, quanto neopentecostais, quanto algumas outras variantes que nós possamos inserir aí. E o Frei Gilson, ele retoma um fenômeno de popularização do catolicismo que eu vi na minha vida acontecer pela última vez com o padre Marcelo Rossi. Quando o padre Marcelo Rossi, ele encampa um movimento carismático, e eu sou daquele que pende mais para o rito tridentino, né? Então, eu sou mais estilo da conversa do Frei Gilson. E ele faz algo que parece muito distante não, impossível de voltar a acontecer no Brasil, que é arrebanhar pessoas para um catolicismo tão distante, tão divorciado da população. E a única coisa dentre tantas coisas que me deixam irritado com essa história ao mesmo tempo em que um padre, um sacerdote da Igreja Católica Apostólica Romana, um sacerdote, por falar a palavra de Deus do jeito que a palavra de Deus está escrita e debater a palavra de Deus da maneira com a qual a boa teologia debate a palavra de Deus, ele vem sendo atacado por uma mesma esquerda que, ao mesmo tempo, só se vê abraçar um padre de reputação duvidosa como o Júlio Lancelotti. Exatamente. Muito bem lembrado. Pois é, algum comentário, não? Olha, eu queria comentar, sim, porque essa notícia toca muito meu coração. Eu sou católica, né? Estudei em colégio católico, sou de família católica, e a vida toda a minha família sempre foi muito presente, né, dentro da igreja. Tenho o maior carinho também pelas igrejas evangélicas, pelos cristãos, por qualquer religião, mas pelos cristãos de uma forma muito especial, por acreditar que Jesus é o único caminho, a verdade e a vida, como eu acredito.
Tenho uma nora evangélica, um genro evangélico, e vivemos muito bem diante dessa certeza de que Cristo é o centro da nossa vida. Então, assim, falar do Frei Gilson é de alguma forma muito especial para mim, porque o Frei Gilson não começou isso agora, ele começou isso por volta lá da época da pandemia, e ele faz essas lives de segunda a sábado. Né? Então, assim, é uma coisa perene, permanente, e num horário realmente que eu mesma nunca participei, né? 4 horas da manhã é um horário que não é, como foi dito aqui na mesa pelo vereador, não é o horário nobre, né, vereador? E, no entanto... E veja, esse número foi na famosa terça de carnaval. Terça de carnaval, porque ele está fazendo a quaresma. Então, teve o primeiro dia, segundo dia, terceiro dia. E espera-se para amanhã, porque eu conversei com um deputado de Minas Gerais que é muito próximo dele, conhece ele desde antes, inclusive, Não, Eros Biondini. Desculpa. O Eros é missionário também da igreja. Então, conhece ele desde antes dele ser ordenado, tá? Porque assim, nesse momento agora que o padre está o frei, né? Porque ele não é padre, ele é frei. Nessa evidência, todo mundo, né, quer chegar perto, né? Então vamos deixar as coisas bem claras. E ele tem a missão dele, né? Então, ele bateu 1 milhão e espera-se agora já que amanhã bata-se 2 milhões aí de fiéis assistindo. Hoje os nossos diretores aqui dizem que ele chegou a 1.300.000. Pois é, espera-se que ele bata 2 milhões. Então, na verdade, essas pessoas que estão criticando o Frei, elas estão tornando o Frei ainda mais forte do ponto de vista espiritual, que é o que interessa ao Frei. Né? O Frei, ele tem uma vida espiritual, ele tem uma vocação, ele tem uma escolha de vida dele, que todos têm que respeitar, você goste ou não goste, concorde ou não concorde. As pessoas que exigem que a gente respeite cada coisa hoje nesse mundo, nesse Brasil, que eu me sinto cachorro, eu me sinto cavalo, eu me sinto isso, eu me sinto aquilo, respeitem a escolha de vida de um sacerdote, de um Frei. E aí você inveja, porque 1.300.000 pessoas assistindo uma live para rezar um rosário às 4 da manhã, 3h40 para ser mais exata, que eu olhei aqui, e tem gente que não consegue pôr 5.000 aí numa live. Não é uma ameaça fascista, alguém rezando uma Ave Maria, um Pai Nosso de madrugada? Demais. Porque eu também li em alguns lugares que o Frei Gilson, ele tem a famosa... O que é a oração do golpe? Sim. Oração do golpe. Eu não sei o que é essa oração. Eu olhei o Instagram dele, não tem nada de golpe. Também agora? O Instagram dele é todo lindo, eu não vi nada disso. Mas diz que ele tem uma oração do golpe. Que golpe é esse? Cristo vai vir arrebatar os nossos corações num golpe? Ô Pavinato, é lamentável que a esquerda sempre que pode critica os cristãos. A esquerda, sempre que pode, mistura política com religião, mas na época da eleição, de forma hipócrita, vem pedir votos. Né? Sempre assim, na época da eleição eles lembram que existem evangélicos, católicos, assim por diante. Né? Agora, para mim, a pá de cal nesse episódio foi que a esquerda tentou gerar um suposto conflito entre o Frei Gilson e o Papa Francisco, por supostas diferenças ideológicas, usar o nome do Papa Francisco. Já não bastava a Janja recentemente ter ido lá fazer selfie, Instagram, stories. E ele não se recuperou ainda, hein? Até hoje, né? Quer dizer, nem respeitar a saúde do Papa. Quer dizer, é a pá de cal completa. Eu realmente desisto. Agora, bom, fazer alguns comentários. Eu vou começar primeiro. Primeiro, é maravilhoso o que a esquerda fez. A estupidez da esquerda como uma espécie de estrume para adubar o campo que vai ser semeado para aqueles que querem pregar a verdade. Olha que coisa curiosa, eu não conhecia o Frei Gilson. Eu tinha visto um comentário dele sobre o filme que feito pela Brasil Paralelo. Aí, a primeira coisa que eu tinha visto, a primeira vez quando eu vi aquele comentário, eu disse, nossa, se ele está comentando algo da Brasil Paralelo, então ele é um homem sério, é um cara correto, porque a Brasil Paralelo só faz coisa que presta. Aí veio a esquerda e jogou o adubo lá com as bobagens e com a sujeira, com a imundície que lhe é característica. Por quê? Porque você foi muito preciso. É curioso.
ele vai às 4 horas da manhã, ou 13h40 da manhã. É um horário que é como pregar no deserto, só que tem um detalhe: aquele que prega uma palavra carregada de emoção e de verdade, não existe deserto. Porque o deserto é transformado num oásis, é transformado numa cidade, exatamente porque o cara que está fazendo essa pregação, ele não está preocupado em fazer demagogia. Ele não vai fazer demagogia embaixo de viaduto com pedra, muito menos seduzir adolescente. É isso, essa é a diferença. É um homem verdadeiro, é alguém que está ali pregando e alguém que está simplesmente apresentando aquilo que é a sua fé. Essa é a razão pela qual ele, que já estava arrebanhando pessoas para acompanhá-lo, porque acreditam na sua verdade, e ele é um homem verdadeiro, a esquerda, com a sua estupidez, foi lá e, a partir de agora, vamos aumentar esse campo, semeando, não conosco, mas com o adubo que nós vamos colocar, que é o estrume do nosso espírito. E lá foram eles fazer todas essas bobagens que fizeram, e agora o Frei Gilson é uma personalidade nacional. Se ele era alguém que era conhecido em determinados núcleos, agora ele é uma personalidade nacional, carregando não apenas a palavra do cristianismo, ele está carregando a palavra de todos aqueles que querem ver a verdade triunfando no Brasil. Não apenas aquilo que é da sua religião. Eu sou católico apostólico romano, mas como católico apostólico romano, eu primeiro olho, por incrível que possa parecer, para o cristianismo, porque nós cristãos temos uma estrada comum. Se nós caminhamos em carros distintos, isso não é um problema. O que interessa é que a estrada é o nosso caminho, Cristo é o nosso caminho. E o que o Frei fez? Simplesmente está dizendo: a nossa estrada é espetacular. Veja que numa terça-feira de carnaval, eu vim aqui apenas cumprir o meu papel. Eu não estava preocupado se ia dar like, se eu ia bater foto, se eu ia fazer isso, se eu ia desfilar, ou se eu ia estar preocupado com um garotinho bonitinho que poderia aparecer. Ele não estava preocupado com nada disso. Que conversa estranha é essa que o senhor está colocando no meio da explanação? Não estou entendendo. Não, mas pergunta... Eu não sei, que talvez possa acontecer de alguns indivíduos da igreja católica que possam estar cometendo coisas estranhas, né? Esse que é o grande problema. Mas ele não estava preocupado com isso, ele estava apenas preocupado em pregar, falar do caminho, apenas isso, nada mais nada menos. Aí eu agradeço à esquerda basicamente por tudo que ela está fazendo agora. Ela, com a sua estupidez, está simplesmente mostrando que eles não têm um mínimo de correção. E foi muito interessante quando o Arthur falou. É curioso, porque quando chega em época de eleição, mas aí tem um detalhe. Essa é a diferença de um Frei Gilson para aquele padre, por exemplo, que eu não preciso citar o nome, que deu a hóstia para uma mulher que é comunista e ateia. E ela foi lá para buscar voto, para fazer de conta que era cristã. Porque o errado não é ela já é cara de pau. E eu não preciso dizer, concorreu para prefeita em Porto Alegre, ela é cara de pau, ela não está nem preocupada. Para ela, a hóstia é apenas um pedaço de pão. Agora, aquele padre que colocou a hóstia para ela participar da solenidade e participar da missa, ele está errado. Esse cara não é o Frei Gilson, porque o Frei Gilson certamente não entregaria a hóstia para ela. A hóstia, ela representa a transubstanciação. Transubstanciação é a mudança de natureza. Não tem como acontecer a transubstanciação se não houver a fé. E não existe a fé de quem é comunista. Comunista não acredita. Então o que ela estava fazendo? Sujando a igreja lá. A igreja tem que recebê-la, como recebe os leprosos, como recebe os doentes, como recebe as prostitutas, como recebe os traficantes. Ela tem que receber todo pecador. Mas eu não creio que deveria ter dado. Então o culpado ali é aquele padre, diferente do Frei Gilson. É isso que a esquerda nos coloca. O Frei Gilson torna-se um vulto nacional graças à estupidez da esquerda. Mas independentemente da esquerda, pela sua verdade, pelo seu comportamento, pela sua correção, ele já se tornaria. Apenas a esquerda acelerou o processo. Olha, então primeiro você curte, que é o preço deste programa. Quanto vale o ingresso para ver este palhaço neste picadeiro bonito? Vale uma curtida, vale o seu like, o seu joinha, o seu gostei. Então, a sua obrigação é curtir. Se puder, comente, porque quem comenta ajuda no engajamento. Então, primeiro C é curtir, segundo C é comentar, o terceiro C, o que seria muito louvável, seria você compartilhar.
Tem um link que é a setinha, uma setinha assim, meia bomba. Sabe aquela, a setinha da pipa do vovô que se esforça? Você vai lá, copia o link, cola no seu Orkut, no seu Facebook, no WhatsApp, no Telegram, manda sinal de fumaça, pombo correio, não é pombo correio do banheiro, é o pombo correio que leva as mensagens, você passa para todo mundo que você gosta, para quem você não gosta, você também passa. Então, ó, curtiu, comentou, compartilhou, e se puder, se quiser, se o seu bolso comportar, e se seu coração assim permitir, contribua com este programa que vai substituir o Jornal Nacional. Olha que pretensão maravilhosa, hein? Se liga, ô Bonner, nós vamos derrubar o Jornal Nacional. Esta é a meta.